O seminário sobre a carta roubada. Nossa investigação levou-nos ao ponto de reconhecer que o automatismo de repetição extrai seu princípio do que havíamos chamado de insistência da cadeia significante. Essa própria noção foi por nós destacada como correlato da existência, isto é, do lugar excêntrico, em que convém situarmos o sujeito do inconsciente. Se devemos levar a sério a descoberta de Freud, é, como sabemos, na experiência inaugurada pela psicanálise que se pode apreender por quais vieses do imaginário vem a se exercer, até no mais íntimo do organismo humano, essa apreensão do simbólico. O ensino deste seminário serve para sustentar que essas incidências imaginárias, longe de representarem o essencial de nossa experiência, nada fornecem que não seja inconsciente, a menos que sejam relacionados à cadeia simbólica que as liga e as orienta. De certo, sabemos da importância das impregnações imaginárias, nas parcializações da alternativa simbólica que dão à cadeia significante seu aspecto. Mas só estabelecemos que é a lei própria a essa cadeia que rege os efeitos psicanalíticos determinantes para o sujeito, tais como a foraclusão, o recalque e a própria denegação, acentuando com a ênfase que convém que esses efeitos seguem tão fielmente o deslocamento do significante que os fatores imaginários, apesar de sua inércia, neles não configuram senão como sombras e reflexos. Contudo, essa ênfase seria prodigalizada em vão, se apenas servisse, na opinião de vocês, para abstrair uma forma geral de fenômenos, cuja particularidade em nossa experiência seria para vocês o essencial, e dos quais não seria sem artifício que romperíamos o compósito original. Foi por isso que pensamos em ilustrar hoje a verdade que brota do momento do pensamento freudiano que estamos estudando, ou seja, que é a ordem simbólica que é constituinte para o sujeito, demonstrando-lhes numa história a determinação fundamental que o sujeito recebe do percurso de um significante. Essa verdade podemos notar que possibilita a própria existência da ficção. Portanto, uma fábula é tão apropriada quanto outra história para esclarecê-la. Nem que seja para testar sua coerência. Executada essa ressalva, ela tem inclusive a vantagem de manifestar tão puramente a necessidade simbólica que se poderia crê-la regida pelo arbítrio. Foi por isso que, sem procurar mais longe, retiramos nosso exemplo de própria história, em que está inserida a dialética concernente ao jogo do par ou ímpar, do qual tiramos proveito muito recentemente. Sem dúvida, não foi por acaso que essa história revelou-se propícia a dar seguimento a um curso de investigação que nela já encontrara apoio. Trata-se, como sabem, do conto de Baudelaire, trazido com o título de A Carta Roubada. Logo de saída, nele distinguiremos um drama, a narração que dele é feita e as condições dessa narração. Vê-se logo, aliás, o que torna necessários esses componentes, e que eles não puderam escapar às intenções de quem o compôs. A narração, com efeito, reforça o drama como um comentário sem o qual não haveria encenação possível. Digamos que a ação permaneceria, propriamente falando, invisível para a plateia, sem contar que seu diálogo, pelas próprias necessidades do drama, seria expressamente vazio, de qualquer sentido que a ele pudesse relacionar-se para um ouvinte. Em outras palavras, que nada do drama poderia evidenciar-se, nem nas tomadas, nem na sonorização, sem a luz quebrada. Digamos que a narração confere a cada cena do ponto de vista que um de seus atores tinha ao representá-la. Essas cenas são duas, das quais designaremos prontamente a primeira pelo nome de cena primitiva, e não por desatenção, uma vez que a segunda pode ser considerada como uma repetição, no sentido de que está
aqui mesmo, na ordem do dia. A cena primitiva desenrola-se, pois, segundo nos é dito, na alcova real, de modo que suspeitamos que a pessoa da mais alta estirpe, também chamada pessoa ilustre, que ali se encontra sozinha ao receber uma carta, é a rainha. Esse sentimento se confirma pelo embaraço em que é colocada pela entrada do outro personagem ilustre, sobre o qual já nos foi dito, antes desse relato, que a ideia que ele poderia fazer da referida carta poria em jogo nada menos do que a honra e a segurança da dama. Com efeito, prontamente nos livramos da dúvida que se trate efetivamente do rei, devido à cena que se inicia com a entrada do ministro D. Nesse momento, de fato, a rainha não pode fazer nada melhor do que jogar com a desatenção do rei, deixando a carta sobre a mesa, virada para baixo, com o sobrescrito para cima. Mas esta não escapa aos olhos de lince do ministro, e tampouco ele deixa de notar o desarvamento da rainha e nem deixa, assim, de desvendar-lhe o segredo. A partir daí, tudo se desenrola como um relógio, depois de haver tratado com a desenvoltura e a espirituosidade costumeiras dos negócios de praxe. O ministro tira do bolso uma carta cujo aspecto se assemelha ao da que está à sua vista e, fingindo lê-la, ele a coloca ao lado desta. Mais algumas palavras para entreter a Assembleia Real e ele se apodera com toda a firmeza da carta embaraçante, despedindo-se sem que a rainha, que nada perdera de sua manobra, pudesse intervir, por medo de despertar a atenção do real cônjuge, que naquele momento está bem ao seu lado. Tudo, portanto, poderia ter passado despercebido a um espectador ideal de uma operação a qual ninguém reage, e cujo quociente é que o ministro furtou à rainha sua carta, e que, resultado ainda mais importante que o primeiro, a rainha sabe ser ele quem a detém agora e não inocentemente. Um resto que analista algum há de desprezar, preparado como está para reter tudo que é da alçada do significante, ainda que nem sempre saiba o que fazer com isso. A carta deixada disciplinamente pelo ministro, de que a mão da rainha pode fazer uma bolinha de papel. Segunda cena. No gabinete do ministro, passa-se em sua mansão, e ficamos sabendo pelo relato que faz o inspetor de polícia Dupin, cujo talento especial para resolver enigmas Poe aqui introduz pela segunda vez, que a polícia, há 18 meses, voltando ali, tantas vezes quantas lhe permitiram ausências noturnas e habituais do ministro, vasculhou meticulosamente a mansão e suas adjacências. Em vão, embora qualquer um possa deduzir da situação que o ministro conserva a carta a seu alcance, Dupin faz-se anunciar ao ministro. Este o recebe como uma displicência ostensiva e frases afetando um tédio romântico. Mas Dupin, a quem esse fingimento não engana, com os olhos protegidos por óculos de lentes verdes, inspeciona o recinto. Quando seu olhar recai sobre um bilhete esgarçado, que parece abandonado no vão de um medíocre porta-cartas de cartolina, que, atraindo o olhar para um certo brilho falso, está pendurado bem no meio do painel da lareira, ele já sabe que está diante do que procura. Sua convicção é fortalecida pelos próprios detalhes, que parecem forjados para contrair a descrição que ele tem da carta roubada, exceto pelo formato que é compatível. A partir daí, só lhe resta retirar-se depois de haver esquecido sua tabuleira sobre a mesa, de modo a voltar no dia seguinte para buscá-la, munido de uma contrafação que simule o atual aspecto da carta, aproveitando-se de um incidente de rua, preparado para na hora certa atrair o ministro à janela. Dupin, por sua vez, apodera-se da carta, substituindo-a
por seu simulacro, semblant, só lhe restando em seguida salvar perante o ministro as aparências de uma despedida normal. Também aí tudo se passa, se não sem ruído, ao menos sem estardalhaço. O quociente da operação é que o ministro não possui mais a carta, mas disso ele não tem a menor ideia, longe de suspeitar ter sido Dupin que a raptou. Ademais, o que lhe fica nas mãos está bem longe de ser insignificante para a sequência. Voltaremos ao que levou Dupin a dar uma redação à sua carta factícia. Seja como for, o ministro, quando quiser utilizá-la, nela poderá ler as palavras ali traçadas para que reconheça a mão de Dupin. Um desígnio tão funesto, se não é digno de Atreu, é digno de Tietes, que Dupin nos indica provir de Atré de Relibon. Será preciso sublinhar que essas duas ações são semelhantes? Sim, pois a similitude que visamos não é feita da simples reunião de traços escolhidos com o único intuito de configurar sua diferença. E não bastaria reter esses traços de semelhança à custa de outros, para que daí resultasse uma verdade qualquer. É a intersubjetividade em que as duas ações se motivam que queremos ressaltar, e os três termos com que ela as estrutura. O privilégio desses últimos pode ser julgado por eles corresponderem simultaneamente aos três tempos lógicos pelos quais a decisão se precipita, e aos três lugares que ela atribui aos sujeitos, os quais ela desempata. Essa decisão é concluída no momento de um olhar. Aqui, a referência necessária deve ser procurado em nosso ensaio tempo lógico e a asserção da certeza antecipada, pois as manobras que se seguem, quando nelas ele se delonga sorrateiramente, não lhe acrescentam nada, como tampouco o adiamento de sua oportunidade na segunda cena rompe a unidade desse momento. Esse olhar supõe dois outros, que ele reúne numa visão da abertura deixada em sua falaciosa completariedade, para se antecipar à rapina oferecida nesse descobrir. Três tempos, portanto, ordenando três olhares, sustentados por três sujeitos, alternadamente encarada por pessoas diferentes. O primeiro é o de um olhar que nada vê, é o rei, é a polícia. O segundo, o de um olhar que vê que o primeiro nada vê, e se engana por ver encoberto o que ele oculta, é a rainha e depois o ministro. O terceiro é o que vê, desses dois olhares, que eles deixam a descoberto o que é para esconder, para que disso se apodere quem quiser, é o ministro e, por fim, Dupin. Para fazer apreender em sua unidade o complexo intersubjetivo assim descrito, buscaríamos de bom grado seu padrão na técnica lendariamente atribuída ao avestruz para se proteger dos perigos, pois esta merecia afinal ser qualificada de política, ao se repartir aqui em três parceiros, dos quais o segundo se acreditaria revestido de invisibilidade, pelo fato de o primeiro ter sua cabeça enfiada na areia, enquanto nesse meio tempo deixaria um terceiro depenar-lhe tranquilamente o traseiro. Bastaria que, enriquecendo com uma letra sua proverbial denominação, fizemos dela a política de Autriche, para que em si mesma ela encontrasse para sempre um novo sentido. Sendo assim, dado o módulo intersubjetivo da ação, que se repete, resta reconhecer aí um automatismo de repetição, no sentido que nos interessa no texto de Freud. Naturalmente, a pluralidade dos sujeitos não pode ser uma objeção para todos os que há muito são adestrados às perspectivas resumidas para a nossa fórmula. O inconsciente é o discurso do outro. E não recordaremos agora
o que a ela acrescenta a noção de imissão dos sujeitos, outrora introduzidos por nós ao retomarmos a análise do sonho da injeção de Irma. O que nos interessa hoje é a maneira como os sujeitos se revezam em seu deslocamento no decorrer da repetição intersubjetiva. Veremos que seu deslocamento é determinado pelo lugar que vem a ocupar em seu trio esse significante puro que é a carta roubada. E é isso que para nós o confirmará como automatismo de repetição. Não parece demasiado, entretanto, antes de envedarmos por esse caminho, indagar se o sujeito visado pelo conto e o interesse que temos nele, uma vez coincidem, não se situam em outro lugar. Será possível tomarmos por simples racionalização, segundo nossa rude linguagem, o fato de a história nos ser contada como um enigma policial? Na verdade, estaríamos no direito de considerar esse fato pouco seguro, ao observarmos que tudo que motiva esse tipo de enigma a partir de um crime ou de um delito, ou seja, sua natureza e seus móveis, seus instrumentos e sua execução, o método para descobrir seu autor e o caminho para convencê-lo disso, é aqui cuidadosamente eliminado desde o início de cada peripécia. O dolo, com efeito, é desde logo tão claramente conhecido quanto as artimanhas do culpado e seus efeitos sobre sua vítima. O problema, quando nos é exposto, limita-se à busca, para fins de devolução do objeto a que se deve esse dolo. E parece bastante intencional que sua solução já tenha sido obtido quando ele nos é explicado. Será, por aí, que somos mantidos em suspense? De fato, por mais crédito que se possa dar à convenção de um gênero para despertar um interesse específico no leitor, não nos esquecemos de que o Dupin, aqui, o segundo a aparecer, é um protótipo, e que, na medida em que ele só recebe seu gênero do primeiro, é um pouco cedo para que o autor jogue com uma convenção. Seria outro exagero, no entanto, reduzir tudo a uma fábula, cuja moral consistisse em que, para resguardar dos olhares uma dessas correspondências cujo sigilo é às vezes necessário à paz conjugal, basta deixar tais libelos espalhados sobre nossa mesa, mesmo exigindo sua face significante. Eis aí um engodo, cuja tentativa de nossa parte não recomendaríamos a ninguém, por receio de que se decepcionasse ao se fiar nisso. Portanto, não haveria aqui outro enigma senão, por parte do inspetor de polícia, uma incapacidade por princípio de insucesso? A não ser talvez do lado de Dupin, por uma certa discordância, que não reconhecemos de bom grado entre as observações de certo muito penetrantes, embora nem sempre absolutamente pertinentes em sua generalidade, com que ele nos introduz em seu método e a maneira pela qual ele efetivamente intervém. Exagerando um pouco essa sensação de cortina de fumaça, logo estaríamos a nos perguntar se, de cena inaugural, que apenas a qualidade dos protagonistas salva do vaudeville até a queda do ridículo, que parece reservado ao ministro no desfecho. Não é o fato de todo mundo ser ludibriado que produz nosso prazer. Estaríamos ainda mais inclinados a admitir isso na medida em que aí encontraríamos juntamente com aqueles que aqui nos leem a definição que demos de passagem em algum lugar do herói moderno cujas façanhas derrisórias numa situação de extravio ilustram. Mas não somos nós mesmos tomados pela imponência do detetive amador, protótipo de um novo fanfarrão, ainda preservado pela insipidez do Superman contemporâneo? Piléria, suficiente para nos fazer ressaltar nesse relato, muito pelo contrário, uma verossimilhança tão perfeita que se pode dizer que a verdade aí revela sua
ordenança de ficção, pois é justamente esse o caminho onde nos levam as razões dessa verossemelhança. Entrando primeiramente em seu método, percebemos com efeito um novo drama, que diríamos completar ao primeiro, na medida em que este era o que se chama um drama sem palavras, enquanto é nas propriedades do discurso que se articula o interesse do segundo. Se é patente, com efeito, que cada uma das duas cenas do drama real nos é narrada ao longo de um diálogo diferente, basta estar munido das noções que estipulamos em nosso ensino para reconhecer que isso não se dá pelo simples prazer da exposição, mas que esses próprios diálogos adquirem, no uso oposto que neles é feito das virtudes da fala, e a tensão que os transforma num outro drama, aquele que nosso vocabulário distingue do primeiro, como sustentando-se na ordem simbólica. O primeiro diálogo entre o inspetor de polícia e Dupin desenrola-se como o diálogo entre um surdo e alguém que ouve, isto é, ele representa a verdadeira complexidade do que comumente se simplifica, com os mais confusos resultados na noção da comunicação. Captamos, de fato, nesse exemplo, o quanto a comunicação pode dar a impressão na qual a teoria se detém a miúde, de só comportar em sua transmissão um único sentido, como se o comentário pleno de significação que lhe confere aquele que ouve pudesse, por passar despercebido, aquele que não ouve, ser tido como neutralizado. O fato é que, preservando apenas o sentido de exposição do diálogo, evidencia-se que sua verossimilhança joga com a garantia da exatidão, mas ei-lo então mais fértil do que parece, e cujo procedimento poderíamos demonstrar, como veremos, restringindo-nos ao relato de nossa primeira cena. É que o duplo e até triplo filtro subjetivo, através do qual ela nos chega, a narração pelo amigo e íntimo de Dupin, que, doravante, chamaremos de narrador geral da história, do relato pelo qual o inspetor dá conhecimento a Dupin da narrativa que lhe fizera a rainha, não é apenas a consequência de um arranjo fortuito, se, com efeito, a situação extrema a que foi levada a narradora original elimina a hipótese de que ela tenha alterado os acontecimentos. Estaríamos errados em crer que o inspetor só esteja habilitado a lhe emprestar sua voz pela falta de imaginação da qual, se assim podemos dizer, ele já tem a patente. O fato de que a mensagem seja assim retransmitida nos assegura a respeito do que não é absolutamente evidente, ou seja, que ele, com efeito, pertence à dimensão da linguagem. O que aqui se encontram conhecem nossas observações sobre isso, e particularmente aqueles que ilustramos pelo contraste com a pretensa linguagem das abelhas, onde um linguista consegue ver apenas uma simples sinalização da oposição do objeto. Em outras palavras, apenas uma função imaginária mais diferenciada do que as outras. Assinalamos aqui que tal forma de comunicação não está ausente no homem, por mais evanescente que seja para ele o objeto no que tange o seu dado natural, em razão da desintegração que sofre pelo uso do símbolo. Pode-se, com efeito, apreender seu equivalente na comunhão que se estabelece entre duas pessoas no ódio dirigido a um mesmo objeto, com a diferença de que o encontro nunca é possível senão em relação a um único objeto, definido pelos traços do ser que tanto uma quanto a outra a rejeitam. Mas tal comunicação não é transmissível sob forma simbólica. Sustentam-se apenas na relação com esse objeto. É assim que ela pode reunir um número indefinido de sujeitos no mesmo ideal, sem que por isso a comunicação de um sujeito com o outro no interior da multidão assim constituída seja menos irredutível, mediatizada
por uma relação inefável. Esta digressão não é aqui apenas uma convocação de princípios longínquamente endereçada aos que nos imputam ignorar a comunicação não verbal. Ao determinar o alcance do que o discurso repete, ela prepara a questão do que o sintoma repete. Assim, a relação indireta decanta a dimensão da linguagem, e o narrador geral, ao produzi-lo, nada lhe acrescenta, hipoteticamente. Mas, no que se diz respeito a seu ofício, no segundo diálogo, a coisa é totalmente diferente. Pois este vem opor-se ao primeiro como os polos que distinguimos alhures na linguagem e que se opõem, como a palavra, à fala. O que equivale a dizer que aqui se passa do campo da exatidão para o registro da verdade? Ora, esse registro, ousamos crer que não temos de voltar a isso. Situa-se num lugar completamente diferente, isto é, propriamente na fundação da intersubjetividade. Situa-se ali onde o sujeito nada pode captar senão a própria subjetividade que constitui um outro como absoluto. Nós nos contentaremos, para aqui apontar seu lugar, em evocar o diálogo que nos parece merecer a atribuição de história judaica do despojamento, onde aparece a relação do significante com a fala na adjuração em que ele acaba culminando. Porque mentes para mim é a exclamação quase sem fôlego. Sim, porque mentes para mim, dizendo-me que vais a Cracóvia, para que eu creia que estás indo a Lemberg, quando na realidade é a Cracóvia que vais? É uma pergunta semelhante que seria imposta ao nosso espírito pela enxurrada de aporias, enigmas erísticos, paradoxos e até pilhérias, que nos é apresentada à guisa de introdução ao método de Dupin. Se, por este, nos ser apresentado como uma confidência por alguém que se coloca como discípulo, não se lhe acrescentasse uma certa virtude por essa delegação. Tal é o prestígio infalível do testamento. A fidelidade da testemunha é o capuz com que se endormece, cegando-a a crítica ao testemunho. Que há de mais convincente, por outro lado, que o gesto de mostrar as cartas na mesa? Ele é a tal ponto que nos convence, por um momento, de que o prestidigitador efetivamente demonstrou, como havia anunciado, o procedimento de um número, embora o tenha apenas renovado sob uma forma mais pura. E esse momento nos faz dimensionar a supremacia do significante no sujeito. Assim opera Dupin, quando parte da história do menino prodígio que tapeava todos os seus colegas no jogo do par ou ímpar com seu truque da identificação com o adversário, sobre o qual mostramos, no entanto, que ele não consegue atingir o primeiro plano de sua elaboração mental, isto é, a noção da alternância intersubjetiva, sem topar prontamente com o empecilho de seu retorno. Nem por isso nos deixam de ser lançados para nos encher os olhos os nomes de La Rochefoucauld, La Bruyère, Maquiavel e Campanella, cuja reputação só faria parecer mais fútil diante da proeza infantil. E o desencadeamento com Chamfort, cuja fórmula de que pode-se apostar que toda essa ideia pública, toda convenção aceita, é uma idiotice, pois conveio à maioria. Com certeza, há de contentar a todos o que pensam escapar à sua lei, isto é, precisamente a maioria, que Dupin taxe de trapaça a aplicação do termo análise algébrica pelos franceses. Eis aí algo sem a menor chance de atingir nosso orgulho, sobretudo quando a libertação desse termo para outros fins
Nada tem que impeça um psicanalista de sentir em condições de se impor seus direitos. E ei-lo em observações filológicas que deleitam os amantes do latim, que eles lhes relembre sem ambição, sem dignar dizer mais nada, que âmbitos não significa ambição, religião, e homines honesti, homens honrados, que dentre vocês não se comprazeria em lembrar o que essas palavras querem dizer para quem pratica Cícero e Lucrécio. Sem dúvida, pois se diverte. Mas vem-nos uma suspeita, não estará essa exibição de erudição destinada a nos fazer ouvir as palavras-chave de nosso drama? Acaso, ao prestidigitador, não repete seu truque diante de nós, desta vez sem nos lubridiar que está fornecendo o seu segredo, mas levando seu projeto a ponto de realmente nos esclarecer, sem que entendamos absolutamente nada? Seria mesmo o cúmulo do que poderia atingir o ilusionista, fazer-nos verdadeiramente enganar por um ser de sua ficção? E não são esses efeitos que nos tornam lícito, sem nenhuma intenção de malícia, falar de muitos heróis imaginários como personagens reais? Do mesmo modo, quando nos dispomos a entender a maneira como Martin Heidegger nos revela nas palavras Alex, o jogo da verdade, só fazemos redescobrir um segredo em que esta sempre iniciou seus amantes, e a partir do qual eles sustentam que é ao se ocultar que ele mais verdadeiramente se oferece a eles. Assim, mesmo que as afirmações de Dupin não nos desafiassem tão manifestamente a nos fiarmos nelas, ainda seria preciso fazermos essas tentativas contra a tentação contrária. Descubramos, pois, sua pista onde elas nos despista, para começar na crítica com que ele motiva o insucesso do imperador. Já a víramos despontar nas troças disfarçadas de que o inspetor não se dera conta na primeira conversa, só encontrando nelas motivo para gargalhar. Que seja como insinuara Dupin, por um problema ser simples demais ou evidente demais, que ele possa parecer obscuro, eis aí algo que nunca terá maior peso para o inspetor do que uma fricção um tanto vigorosa na caixa torácica. Tudo é feito para nos induzir à noção da imbecilidade do personagem. E ela é vigorosamente articulada pelo fato de que ele e seus acólitos jamais conceberam, para esconder um objeto, nada que ultrapasse o que um malandro comum poderia imaginar. Isto é, precisamente a série por demais conhecida dos esconderijos extraordinários que nos é passada em revista, desde gavetas dissimuladas da escrivaninha até mesmo o desmontável da mesa. Dos forros decosidos dos assentos até os seus pés ocos, das chapas por trás do estanho dos espelhos até a espessura da encadernação dos livros, e se zomba do erro que o inspetor comete ao deduzir que pelo fato de o ministro ser poeta, ele não está longe de ser louco. Erro este, argumenta-se, que só se deveria, o que já é de dizer muito, a uma falsa distribuição do termo médio, pois está longe de resultar que todos os loucos sejam poetas. Certo, mas nós mesmos somos deixados na errância quanto ao que constitui. Em matéria de esconderijo, a superioridade do poeta, ainda que ele se revele dublê de matemático, pois de repente interrompem nosso avanço, arrastando-nos para um matagal de contestações infundadas ao raciocínio dos matemáticos, que, ao que eu saiba, nunca mostraram
tanto apego às suas fórmulas a ponto de identificá-las com a razão racionante. Pelo menos, atestamos que, ao contrário do que parece ser a experiência de Poe, sucede-nos às vezes diante de nosso amigo Riquet, que é aqui para vocês, por sua presença, a garantia de que nossas incursões pela análise combinatória não fazem com que nos extraviemos. Deixarmos-nos levar por extravagâncias tão graves, Deus nos livre, segundo Poe, quanto afirmar que x² mais px talvez não seja exatamente igual a Q, sem jamais ter tido, e deixamos a Poe desmenti-lo, que nos precaver contra alguma violência inopinada. Portanto, não se esbanja tanto espírito, senão para desviar o nosso daquilo que antes nos fora indicado, tomar por certo, isto é, que a polícia procurou por toda parte o que caberia entendermos. No que concerne ao campo em que a polícia presumia, não sem razão, que devesse encontrar-se a carta, no sentido de um esgotamento do espaço, teórico, sem dúvida, mas cuja tomada ao pé da letra constitui a graça da história, sendo-nos apresentado como tão exato o esquadrinhamento, que rege a apoderação, que não permitiria dizer-se que um 50º de linha escapasse à exploração dos investigadores. Estaríamos no direito, por conseguinte, de perguntar como a carta não foi encontrada em parte alguma, ou melhor, de observar que tudo o que nos dizem sobre a concepção da mais alta receptação não nos explica a rigor que a carta tem escapado às buscas, já que o campo que estas esgotaram realmente a continha, como enfim comprovou a descoberta de Dupin. Seria preciso que a carta, dentre todos os objetos, fosse dotada da propriedade de nulubiedade, para nos servirmos desse termo que o vocabulário, celebrizado pelo título de Roget, retomou da utopia semiológica do bispo Winks. É evidente, a little too self-evident, que a carta de fato mantém, com o lugar, relações para as quais nenhuma palavra francesa tem todo o alcance do qualificativo inglês, odd, bizarre, como Baudelaire costumava traduzi-lo. É apenas aproximativo. Digamos que essas relações são singulares, pois são justamente essas que o significante mantém com o lugar. Vocês sabem que não é nosso desígnio estabelecer relações sutis, que nosso propósito não é confundir a carta, a letra, com o espírito, mesmo que a recebamos por pneumático, e que admitimos perfeitamente que um mata enquanto o outro vivifica. Na medida em que o significante, como vocês, talvez estejam começando a entender, materializa a instância da morte, mas se foi primeiro na materialidade do significante que insistimos, essa materialidade é singular em muitos pontos, o primeiro dos quais é não suportar ser partida. Piquem uma carta-letra em pedacinhos e ela continuará a ser a carta-letra que é, e num sentido muito diferente daquele que a Gestalt-Theorie pôde dar conta, com o vitalismo insidioso de sua noção de todo. A linguagem profere seu veredito a quem sabe ouvi-la, pelo uso do artigo, empregado com a partícula partitiva. E aí mesmo que, não menos singularmente, o espírito, se o espírito é a significação viva, aparece mais propenso à quantificação do que a carta-letra, a começar pela própria significação que suporta que, digamos, esse discurso pleno de significação, do mesmo modo que reconhecemos de la intention em um ato. Deploramos que não haja mais d'amour, acumulamos de la haine e dispensamos do développement, e que tanta d'infetation que concilie com o fato de sempre haver de l'accuse pernil
para vender a do rififi, confusão entre os homens. Mas, quanto à carta-letra, quer a tomemos no sentido de elemento tipográfico, de epístola, ou daquilo que faz o letrado, diremos que o que se diz deve ser entendido à letra, que há uma carta à espera de vocês com o carteiro, ou que vocês têm cartas letras, mas nunca que haja de la lettre em alguma parte, não importando a que título ela lhes diga de respeito, nem que seja para designar a correspondência em atraso, pois o significante é unidade por ser único, não sendo por natureza senão símbolo de uma ausência. E é por isso que não podemos dizer da carta, letra, roubada, à semelhança de outros objetos. Ela deve estar ou não em algum lugar. Mas sim que, diferentemente deles, ela estará e não estará onde estiver, onde quer que vá. Vejamos mais de perto, com efeito, o que acontece com os policiais. Nada nos é poupado quanto aos procedimentos mediante os quais eles revistam o espaço destinado à sua investigação. A divisão desse espaço em volumes, que não deixam escapar a menor espessura, a agulha que sonda o macio e, na falta da percussão que sonde o duro, ao microscópio que denuncia os excrementos do caruncho na borda de sua perfuração, ou até a fenda ínfima de mesquinhos abismos, na medida mesma em que sua rede se fecha, para que, não satisfeitos em sacudir as páginas dos livros, eles cheguem a contá-las. Acaso não vemos o espaço desfolhar-se à semelhança da carta-letra? Mas os investigadores têm uma noção tão imutável do real que não notam que sua busca irá transformá-los em um objeto. Traço em que talvez possam distinguir esse objeto de todos os outros. Seria demais pedir-lhes isso, sem dúvida, não em razão de sua falta de visão, mas antes da nossa, pois sua imbecilidade não é do tipo individual nem comparativo, mas de origem subjetiva. A imbecilidade realista que não se limita a dizer que nada, por mais que uma mão venha enterrá-lo nas entranhas do mundo, jamais estará escondido ali, uma vez que a outra mão poderá encontrá-lo, e que o que está escondido nunca é outra coisa senão aquilo que falta em seu lugar, como é expresso na ficha de arquivo de um volume quando ele está perdido na sua biblioteca. E este, de fato, estando na prateleira ou na estante ao lado, estaria escondido, por mais visível que parecesse. É que só se pode dizer que algo falta em seu lugar, a letra, daquilo que pode mudar de lugar, isto é, do simbólico. Pois, quanto ao real, não importa que perturbação se possa introduzir nele, ele está sempre e de qualquer modo em seu lugar. O real o leva colado na sola, sem conhecer nada que possa exilá-lo disso. E com efeito, voltando aos nossos policiais, como poderiam eles apoderar-se da carta, eles que a apanharam no lugar onde estava escondida? Naquilo que reviraram entre os dedos, que outra coisa seguraram eles, senão o que não correspondia à descrição que tinham dela? A letter, uma carta, uma letra, um lixo. Fizeram-se trocadilhos no cenário de Joyce, com a homofonia dessas duas palavras em inglês. A espécie de dejeto que os policiais manipulam nesse momento tão pouco lhes revela sua outra natureza por estar apenas meio rasgada, um sinete diferente sobre um lacre de outra cor, e um outro estilo de grafismo no sobrescrito são ali o mais inquebrantável dos esconderijos. E se eles se detêm no reverso da carta, que, como sabemos, era onde se inscrevia na época o endereço do destinatário, é porque, para eles, a carta não tem outra face senão esse reverso,
Que poderiam eles de fato detectar de um anverso? Sua mensagem, como se costuma dizer, para a alegria de nossos domingos cibernéticos. Mas não nos ocorre então a ideia de que essa mensagem já chegara à sua destinatária e que lhe fora, inclusive, abandonada com aquele pedaço de papel insignificante, se agora a representa tão bem quanto o bilhete original? Se pudéssemos dizer que uma carta cumpriu seu destino depois de haver desempenhado sua função, a cerimônia da devolução de cartas seria menos aceita para servir de encerramento quando da distinção de fogos dos festejos do amor. O significante não é funcional, e da mesma maneira a mobilização do belo mundo cujos passatempos acompanhamos aqui não teria sentido. Se a carta, por sua vez, se contentasse em ter pois não seria um modo muito adequado de mantê-lo em sigilo, comunicá-lo a um esquadrão de tiras, puletes. Poderíamos até admitir que a carta estivesse um sentido completamente diferente, se não mais ardoso, para a rainha, do que o que ela oferece ao entendimento do ministro. A marcha dos acontecimentos não seria sensivelmente afetada por isso, nem mesmo se ela fosse estritamente incompreensível para qualquer leitor desavisado, pois ela certamente não o é para todo mundo, já que, como Nolo assegura enfaticamente o inspetor, para a chacota de todos. Esse documento revelado a um terceiro personagem, cujo nome será mantido em silêncio. Esse nome, que salta aos olhos como o rabo do porco entre os dentes do pai Ubu, poria em questão. Diz-nos ele a honra de um personagem da mais alta estirpe, ou ainda a segurança da angústia pessoa seria assim colocada em perigo. Por conseguinte, não é apenas o sentido, mas o texto da mensagem que seria perigoso pôr em circulação. Mais ainda, quanto mais anódino ele parecesse, visto que os riscos seriam aumentados pela indiscrição que um de seus depositários pudesse cometer inadvertidamente. Nada, portanto, pode salvar a posição da polícia, e não se modificaria nada melhorando sua cultura. Scripta manem. É em vão que ela aprenderia de um humanismo de edição de luxo, a lição proverbial que o verba volant termina. Oxalá os escritos ficassem como é, antes o caso das falas, porque destas, ao menos a dívida indelével fecunda nossos atos como suas transferências. Os escritos carregam ao vento as promissórias em branco de uma cavalgada louca, e se eles não fossem volantes, não haveria letras roubadas, cartas que voaram. Mas, em que pé estamos a esse respeito? Para que haja carta roubada, diremos conosco: a quem pertence uma carta, letra? Acentuávamos há pouco o que há de singular na devolução da carta, a quem outrora deixara ardosamente arrebatar-se seu penhor, e em geral se julga indigno o procedimento das publicações prematuras, do tipo daquela com que o cavaleiro de Eonte pôs alguns de seus correspondentes, em situação bastante deplorável. Então, a carta-letra, sobre o qual quem a enviou ainda conserva direitos, não pertenceria plenamente àquele a quem se dirige? Ou será que este último nunca foi seu verdadeiro destinatário? Vejamos, o que irá esclarecer-nos é aquilo que a princípio pode obscurecer ainda mais o caso, ou seja, que a história nos deixa ignorar quase tudo sobre o remetente. Não sabemos que, sobre o conteúdo da carta-letra, nos é dito tão somente que o ministro reconheceu de imediato a grafia, l'écriture, de seu endereçamento à rainha, e é, incidentalmente, a propósito de sua camuflagem pelo ministro, que se menciona que o sinete original é o Duque de S. Quanto à sua importância, sabemos apenas dos perigos que ela comporta, caso venha a cair nas mãos de um certo terceiro,
e que sua posse permitiu ao ministro exercer a um ponto perigosíssimo, com objetivos políticos, a ascendência que ela lhe assegura sobre a interessada. Mas isso nada nos diz da mensagem que ela veicula. Carta de amor ou carta de conspiração, carta de delação ou carta de instrução, carta de intimação ou carta de desolação. Só podemos reter dela uma coisa, é que a rainha não pode levá-la ao conhecimento de seu mestre e senhor. Ora, esses termos, longe de tolerar o toque de depreciação que tem na comédia burguesa, assumem o sentido eminente de designar seu soberano, a quem a liga de seu juramento de fidelidade e de maneira redobrada, já que sua posição de cônjuge não a exime de seu dever de súdita, mas antes a eleva à guarda daquilo que realmente, segundo a lei, encarna do poder, o que se chama legitimidade. Por conseguinte, seja qual for o paradeiro que a rainha tenha optado por dar à carta a letra, essa carta não deixa de ser o símbolo de um pacto, e que mesmo que sua destinatária não assuma esse pacto, a existência da carta a situa numa situação simbólica distinta da que constitui seu juramento. A prova de que é incompatível com este é dada pelo fato de que a posse da carta-letra é impossível de validar publicamente como legítima, e de que para fazê-la respeitar, a rainha só poderia invocar o direito à sua privacidade, um direito cujo privilégio fundamenta-se na honra que essa posse derroga. Pois aquela que encarna a imagem benevolente da soberania não pode acolher acordos, mesmo privados, sem que eles impliquem o poder, e não pode prevalecer-se do sigilo perante o soberano sem entrar na clandestinidade. Portanto, a responsabilidade do autor da carta passa ao segundo plano, comparada àquela de quem a detém, pois a ofensa à majestade faz-se acompanhar nesse caso da mais alta traição. Dizemos que a detém e não quem a possui, pois fica claro, a partir daí, que a posse da carta-letra não é menos contestável por sua destinatária do que para qualquer um em cujas mãos possa cair, uma vez que nada quanto à existência da carta pode voltar à normalidade, sem que aquele contra cujas prerrogativas ela tenha tido que se pronunciar a esse respeito. Entretanto, isso tudo não quer dizer que, por mais que o segredo da carta seja indefensável, a denúncia desse segredo seja de algum modo honrosa. Os honesti homines, as de pessoas de bem, não conseguiriam sair inteiramente ilesas disso. Há mais de uma religio, e não há de ser amanhã que os laços sagrados deixarão de nos puxar em sentidos contrários. Quanto ao âmbitos, o rodeio, o desvio, como se vê, nem sempre é a ambição que o inspira, pois se existe um pelo qual passamos aqui, nós não roubamos. Temos que dizê-lo, já que, para lhes confessar tudo, só adotamos o título de Baudelaire, no intuito de bem marcar não, como se enuncia impropriamente o caráter convencional do significante, mas antes sua precedência em relação ao significado. Nem por isso Baudelaire, malgrado sua dedicação, deixou de trair Poe ao traduzir por La Lettre Volée sem título, que é The Purloined Letter, ou seja, que se vale de um termo tão raro que nos é mais fácil definir sua etimologia do que seu emprego. To purloin, diz no dicionário de Oxford, é uma palavra anglo-francesa, isto é, composta do prefixo pour, que vamos reencontrar em purpose, propósito, purchase, provimento, purport, importância, e do vocábulo do francês antigo long, longue, long. Reconhecemos no primeiro elemento o latim pro, no que ele se distingue de ante, por supor um detrás antes do qual ele se aplica, eventualmente para garanti-lo ou até mesmo para dar-lhe uma garantia como avalista, ao passo que ante se adianta em relação àquilo que vem a seu encontro.
Quanto ao segundo, a antiga palavra francesa logner, verbo do atributo de lugar, au loin, ou ainda longer, ladeado, ele não significa ao longe, au loin, mas ao fato de, trata-se, pois, de pôr de lado, ou, para recorrer a uma locução familiar, que joga com os dois sentidos de mettre à gauche, reservar disfarçadamente ou dissimular. Assim, nos vemos confirmados em nosso desvio, pelo próprio objeto que a ele nos leva, pois é justamente a carta desviada que nos ocupa, aquela cujo trajeto foi alongado, prolongé, o que é literalmente a palavra inglesa, ou para recorrer ao vocabulário postal, la lettre en souffrance, a carta não retirada. Eis aí, portanto, simple and odd, como nos é anunciado desde a primeira página, reduzida a sua expressão mais simples, a singularidade da carta-letra, que, como indica o título, é o verdadeiro sujeito do conto. É por poder sofrer um desvio que ela tem um trajeto que lhe é próprio. Traço onde se afirma aqui sua incidência de significante, pois aprendemos a conceber que o significante só se sustenta num deslocamento comparável ao de nossas faixas de letreiros luminosos ou das memórias giratórias de nossas máquinas de pensar como os homens. E isso em razão de seu funcionamento alternante por princípio, que exige que ele deixe seu lugar, nem que seja para retornar a este circularmente. Isto é, justamente, o que acontece no automatismo de repetição. O que Freud nos ensina, no texto que comentamos, é que o sujeito segue o veio do simbólico. Mas isso cuja ilustração vocês têm aqui, e é ainda mais impressionante, não é apenas o sujeito, mas os sujeitos, tomados em sua intersubjetividade, que se alinham na fila. Em outras palavras, nossos avestruzes, aos quais hei-nos de volta e que, mais dóceis que carneiros, modelam seu próprio ser segundo o momento da cadeia significante que os está percorrendo. Se o que Freud descobriu e redescobre como um gume cada vez mais afiado tem algum sentido, é que o deslocamento do significante determina os sujeitos em seus atos. Seu destino, suas recusas, suas cegueiras, seu sucesso e sua sorte, não obstante seus dons inatos e sua posição social, sem levar em conta o caráter ou o sexo, e que, por bem ou mal, seguirá o rumo do significante, como armas e bagagens, tudo aquilo que é da ordem do dado psicológico. Eis-nos aqui, de fato, novamente na encruzilhada, e que havíamos deixado nosso drama e sua ronda com a questão da maneira como os sujeitos se revezam. Nosso apólogo serve para mostrar que são a carta-letra e seu desvio que regem suas entradas em seus papéis, não sendo ela reclamada en souffrance. Eles é que irão padecer. Ao passarem sob sua sombra, tornam-se seu reflexo. Ao entrar de posse da carta-letra, a admirável ambiguidade da linguagem é o sentido que dela os possui. Isso é o que nos mostra o herói do drama que aqui nos é contado. Quando se repete a própria situação que sua audácia tramou pela primeira vez para seu triunfo, se agora ele sucumbe a esta, é por haver passado para o segundo local da tríade, de que inicialmente fora o terceiro, ao mesmo tempo que o larápio, em virtude do objeto de seu rapto. Pois se, agora como antes, trata-se de proteger a carta dos olhares, que outra saída lhe resta, senão empregar o mesmo método que ele próprio desarticulou, o de deixá-la a descoberto. E é lícito duvidarmos que ele saiba assim o que está fazendo, quando logo vemos capturado numa relação dual em que encontramos todos os traços do engodo mimético ou do animal que se faz de morto, apanhado na armadilha da situação tipicamente imaginária, por ver que não é visto. Desconhecer a situação real
em que ele é visto não vendo. E o que é que ele não vê? Justamente a situação simbólica que ele mesmo soubera ver tão bem. E onde eis que agora é visto, vendo-se não ser visto. O ministro age como um homem que sabe que a busca da polícia é sua defesa, porquanto nos dizem que é de propósito que ele lhe deixe o campo livre com suas ausências, e tão pouco desconhece que, fora dessa busca, já não tem defesa. Essa é justamente a Autriche, a trapaça de avestruz que ele foi o artífice. Se nos permite multiplicar nosso monstro, mas não pode ser por uma imbecilidade qualquer que ele acaba sendo ludibriado por ela. Pois, ao entrar no jogo como aquele que se esconde, é do papel da rainha que ele tem que revestir, inclusive nos atributos da mulher e da sombra, tão propícios ao ato de esconder. Não é que estejamos reduzindo a posição primária entre o escuro e o claro, o veterano par do yin-yang, pois seu manejo exato comporta o que há de ofuscante no brilho da luz, bem como os reflexos de que a sombra se serve para não largar sua presa. Aqui, o signo e o ser, maravilhosamente disjuntos, mostram-nos qual dos dois prevalece quando ele se opõe. O homem, que é o homem o bastante para enfrentar até mesmo com desprezo a temida ira da mulher, sofre, a ponto de se metamorfosear a maldição do signo de que a despojou. Porque esse signo é justamente o da mulher, uma vez que ela aí faz valer seu ser, fundando-o fora da lei, que continua contendo-a, por efeito das origens em posição de significante ou até de fetiche. Para estar à altura do poder desse signo, basta-lhe manter-se imóvel à sombra dele. Aí, encontrando de quebra, como a rainha, a simulação do controle do não agir, que somente o olho de lince do ministro pôde desvendar. Esse signo arrebatado, eis, pois, o homem de posse dele, posse nefasta, por só poder encorar-se na honra que ela desafia, e maldita, por convocar aquele que a sustenta a punição, ó crime, que rompem ambos sua vassalagem à lei. Há que haver nesse signo um nole métanger bem singular, para que, tal como o torpedo socrático, sua posse entorpeça seu homem ao ponto de fazê-lo cair no que nele se trai inequivocamente como inação. É que ao observar, como faz o narrador desde a primeira conversa, que com o uso da carta-letra dissipa-se seu poder. Percebemos que essa observação só visa seu uso, justamente para fins de poder, e ao mesmo tempo que esse uso se torna forçoso para o ministro. Para não poder livrar-se dela, é preciso que o ministro não saiba que outra coisa fazer com a carta, pois esse uso o coloca numa dependência tão completa da carta como tal, que ao longo prazo ele já nem sequer a concerne. Queremos dizer que, para que esse uso concernisse realmente a carta, o ministro, que afinal estaria autorizado a isso, por servir ao rei, seu mestre e senhor, poderia apresentar à rainha admoestações respeitosas, mesmo que tivesse que se precaver do efeito de retorno contra ele que elas teriam através das garantias apropriadas, ou introduzir alguma ação contra o autor da carta, o qual, por ficar fora da jogada, nos mostra quão pouco se trata aqui da culpa e do erro, e sim do sinal, signo de contradição e de escândalo que a carta constitui, no sentido em que o Evangelho diz que esse sinal deve vir sem considerar o infortúnio de quem se faça seu portador, ou poderia até mesmo submeter a carta transformada em peça de um processo ao terceiro personagem, habilitado a saber se dela faria surgir um julgamento especial para a rainha ou a desgraça do ministro. Não saberemos por que o ministro não faz dela
uso de algum desses modos, e convém que não saibamos, pois só nos interessa o efeito desse não uso. Basta-nos saber que o modo de aquisição da carta não seria um obstáculo a nenhum deles, pois está claro que, se o uso não significativo da carta é um uso forçoso para o ministro, seu uso para fins de poder só pode ser potencial, uma vez que ele não pode passar ao ato sem desvanecer-se imediatamente, e que portanto, a carta só existe como meio de poder pelas atribuições últimas do significante puro, quais seja prolongar seu desvio, para fazê-la chegar a quem de direito por uma passagem suplementar, isto é, por uma outra traição cujas repercussões a gravidade da carta torna difícil prever, ou então destruir a carta, o que seria a única maneira segura, e como tal prontamente proferida por Dupin, de acabar com o que está destinado, por natureza, a significar a anulação daquilo que significa. A ascendência que o ministro extrai da situação não se deve à carta, portanto, mas, quer ele o saiba ou não, ao personagem que ela constitui para ele. Do mesmo modo, as colocações do inspetor Nolo apresentam como alguém que ousa tudo. Who dares all things, e comenta-se significativamente those unbecoming as well as those becoming a man, o que quer dizer o que é indigno e o que é digno de um homem, dito cuja agudeza Baudelaire deixa escapar, ao traduzi-lo por o que é indigno de um homem e o que é digno dele, pois em sua forma original, a apreciação é muito mais apropriada ao que interessa a uma mulher. Isso deixa transparecer a importância imaginária desse personagem, isto é, a relação narcísica em que o ministro se encontra, empenhado desta vez, certamente sem sabê-lo. Ela também é indicada no texto inglês, logo na segunda página, por um comentário do narrador, cuja forma é saborosa. Essa ascendência, diz-nos ele, que o ministro conseguiu dependeria do reconhecimento que o arrebatador tem do conhecimento que a vítima tem de seu arrebatador. Ou, textualmente, the robber's knowledge of the loser's knowledge of the robber. Termos cuja importância o autor salienta ao fazê-los serem literalmente retomados por Dupin, logo depois do relato com que se encadeara a cena do rapto da carta. Aqui, mais uma vez, podemos dizer que Baudelaire oscila em sua linguagem, levando um a interrogar e o outro a confirmar com estas palavras. O ladrão sabe? E depois, o ladrão sabe. O quê? Que a pessoa roubada conhece seu ladrão. Pois, o que importa ao ladrão não é apenas que a dita pessoa saiba quem a roubou, mas também que saiba com quem está lidando como ladrão. É que ela o julga capaz de tudo, o que é assim preciso entender. Que ela lhe confere a posição que não está à altura de ninguém realmente assumir, por ser imaginária a do mestre senhor absoluto. Na verdade, essa é uma posição de fraqueza absoluta, mas não aquele a quem ela é dada a crer. A prova disso não é apenas que a rainha tem a audácia de chamar a polícia, pois ela só faz conformar-se ao seu deslocamento de um degrau nos patamares da tríade inicial ao confirmar na própria cegueira exigida para ocupar esse lugar. No more sagacious agent could I suppose, ironiza Dupin, be desired or even imagined. Não se ela deu esse passo. Foi menos por ser levado ao desespero, driven to despair, como nos dizem, do que por assumir uma impaciência que deve ser imputada antes a uma miragem especular. Seja essa omissão intencional ou involuntária, ela surpreenderá no agenciamento de uma criação cujo rigor minucioso é visível. Mas em ambos os casos, é significativo que a carta, que em suma o ministro endereça a si mesmo,
seja a carta de uma mulher, como se, por uma convenção natural do significante, essa fosse uma fase pela qual ele tivesse que passar. Do mesmo modo, a aura de displicência, que chega a afetar uma aparência de languidez, a ostentação de um tédio próximo do fastio em suas palavras, a ambiência que o autor da filosofia do mobiliário sabe fazer surgir de observações quase impalpáveis como a do instrumento musical sobre a mesa, tudo parece arranjado para que o personagem marcado por todos os seus ditos com os traços da virilidade exale, ao aparecer, o mais singular odor de femina. Que isso seja um artifício, Dupin, com efeito, não deixe de salientá-lo, falando-nos por trás desse falso quilate da vigilância do animal predador prestes a dar o bote. Mas seja isso o próprio efeito do inconsciente no sentido exato, em que ensinamos que o inconsciente é como que o homem seja habitado pelo significante, como encontrar-lhe imagem mais bela do que a forjada pelo próprio Poe, para nos fazer compreender a proeza de Dupin? Pois, para tanto, ele recorre a esses topônimos, que um mapa geográfico, por não ser mudo, superpõe a seu desenho, e que se podem transformar no objeto de um jogo de adivinhação, para quem conseguir descobrir aquele que um parceiro escolheu, assinalando desde logo que o nome mais apropriado para enganar um principiante será aquele que, em letras grandes largamente espaçadas no campo do mapa, fornecer muitas vezes sem que o olhar sequer se detenha nele a denominação de um país inteiro, exatamente como a carta-letra roubada, qual um imenso corpo de mulher se esparrama no espaço do gabinete do ministro quando ali entra Dupin, mas como tal, ele já esperava encontrá-la, e só lhe resta, com seus olhos velados por óculos escuros, desnudar esse maiúsculo corpo. E é por isso que, sem ter tão pouco precisado, como toda razão, escutar ocasionalmente atrás das portas do professor Freud, ele vai direto até o ponto onde entoca e se abriga, o que esse corpo é feito para esconder, num belo miolo por onde o olhar desliza, ou então até esse lugar denominado pelos sedutores Castelo de Sant'Angelo, na inocente ilusão com que eles se asseguram dali tomar a cidade. Vejam, entre as ombreiras de lareira, eis o objeto ao alcance da mão, que o arrebatador só precisa pegar. A questão de saber se ele a apanha sobre o abrigo, manteau, como traduz Baudelaire, ou sob o abrigo da lareira, como diz o texto original, pode ser abandonada sem prejuízo para as inferências da cozinha. Se a eficácia simbólica se detivesse aí, seria por ter-se extinguido também a dívida simbólica? Se pudéssemos acreditar nisso, seríamos advertidos do contrário por 2 episódios, que devemos tomar ainda menos por acessórios, quanto mais eles apareçam, à primeira vista, destoar dentro da obra. Primeiro, há a história da remuneração de Dupin, que, longe de ser uma jogada do final, anuncia-se desde o princípio pela pergunta bastante desenvolta que ele faz ao inspetor sobre o montante da recompensa que lhe foi prometida, e cuja enormidade, apesar de ser reticente quanto à cifra, este último não pensa em lhe dissimular, chegando até a falar de seu aumento em seguida. O fato de Dupin nos ter sido anteriormente apresentado como indigente que se refugiava no etéreo e bastante apropriado para nos fazer refletir sobre a barganha em que ele transforma a entrega da carta-letra e cuja execução o checkbook produzido assegura prontamente. Não consideramos deprezível que o hint sem rodeios com que ele a introduz seja uma história atribuída ao personagem tão célebre quanto excêntrico. Diz-nos Baudelaire de um médico inglês chamado Abernethy, que versa sobre um rico avarento que, pensando subtrair-lhe uma consulta gratuita, ouve ser-lhe retrucado não que tome um remédio, mas que tome consulta. Não será justificamente, com efeito,
que nos acreditamos implicados no momento em que talvez se trate para Dupin de se retirar ele mesmo do circuito simbólico da carta? Nós, que nos fazemos emissários de todas as cartas-letras roubadas, que ao menos por algum tempo ficam conosco em souffrance, sem ser retiradas na transferência. E não é responsabilidade que sua transferência comporta que nós neutralizamos, fazendo-a equivaler ao significante mais aniquilador possível de toda significação, isto é, ao dinheiro? Mas isso não é tudo. Se esse lucro tão desenvoltantemente obtido por Dupin, por sua proeza, tem por objetivo salvar-lhe a pele, ele só faz tornar mais paradoxal ou mesmo chocante o ataque e, digamos, o golpe baixo que ele, de repente, se permite deferir contra o ministro, cujo insolente prestígio, no entanto, parece ter murchado bastante pela peça em que ele acaba de pregar. Já falamos dos versos atrozes que ele assegura por ter podido impedir-se de dedicar na carta-letra que falsificou, ao momento em que o ministro, perdendo as estribeiras, em função das infalíveis provocações da rainha, viera a pensar em abatê-la e se precipitar no abismo. Facilis descensus averni. É fácil a descida ao inferno, sentencia Dupin, acrescentando que o ministro não poderá deixar de reconhecer sua escrita, o que, por desferir sem perigo um opróbrio inclemente, parece avisar uma figura não desprovida de mérito, um trunfo inglório. E o rancor que ele invoca, além disso, por uma descortesia sofrida em Viena. Será sido no Congresso? Só faz acrescentar-lhe uma perfídia a mais. Consideremos mais perto, no entanto, essa explosão passional, especialmente quanto ao momento em que ela ocorre, por uma ação cujo êxito decorreu de uma cabeça tão fria. Ele vem justamente após o momento em que, realizado o ato decisivo da identificação da carta-letra, podemos dizer que Dupin já a detém, como se dela se houvesse apoderado, mas sem estar ainda em condições de se desfazer dela. Dupin realmente é, portanto, parte integral da tríade intersubjetiva e, como tal, acha-se na posição intermediária antes ocupada pela rainha e pelo ministro. Irá ele, mostrando-se superior a isso, revelar-nos ao mesmo tempo as intenções do autor? Se ele conseguiu repor a carta-letra no caminho certo, resta fazê-la chegar a seu endereço. E esse endereço está no lugar anteriormente ocupado pelo rei, pois é para lá que ela deveria voltar a entrar na ordem da lei. Como vimos, nem o rei, nem a polícia, nem o que o substitui nesse lugar, foram capazes de lê-la, porque esse lugar comportava a cegueira. Rã e Argur, rei e adivinho. O lendário arcaísmo dessas palavras parece ressoar tão somente para nos fazer sentir a derrisão de para ali convocar um homem. E já faz algum tempo que as figuras da história não encorajam muito a isso. Não é naturalmente para o homem suportar sozinho o peso do mais elevado dos significantes, e o lugar que ele vem a ocupar, ao se revestir deste, pode ser igualmente apropriado para se tornar o símbolo da mais enorme imbecilidade. Digamos que ao rei aqui é investido, pela anfibiologia natural ao sagrado, da imbecilidade que provém justamente do sujeito. É isso que vai dar sentido aos personagens que se sucederão em seu lugar. Não que a polícia possa ter tida por constitucionalmente analfabeta. E sabemos do papel das lanças plantadas nos campos quando do nascimento do Estado. Mas aqui exerce suas funções, é totalmente marcada por formas liberais, isto é, pelas que lhe são impostas por senhores poucos interessados em suportar seus pendores indiscretos. É por isso
que não nos poupam, ocasionalmente, as palavras sobre as atribuições que lhes são reservadas. Sutor ne ultra crepidam. Cuidem de seus lapários. Chegaremos até a lhes dar para tanto meios científicos. Isso os ajudará a não pensar nas verdades que mais vale deixar na obscuridade. Sabe-se que o alívio resultante de princípios tão prudentes não há de ter durado, na história, mais do que o espaço de uma manhã, e que já a marcha do destino traz de todas as partes consequência de uma justa aspiração ao reino da liberdade, um interesse por aqueles que a perturbam com seus crimes, interesse que, vez por outra, chega até a lhes forjar as provas. Podemos inclusive ver que a prática, que sempre foi bem aceito, de nunca fazer esforços senão em favor da maioria, vem a ser autenticada pela confissão pública de seus artifícios, forjadas por aqueles mesmos que poderiam censurá-los. Derradeira manifestação atual da primazia do significante sobre o sujeito. No entanto, fato é que um processo policial sempre foi objeto de certa reserva, sem que se explicasse muito bem por ela, vaza e de muito para além do círculo dos historiadores. Dado esse crédito evanescente, a entrega de Dupin tenciona fazer da carta ao inspetor de polícia vem a ter sua importância reduzida. Que resta agora do significante, quando, já sem o lastro de sua mensagem para a rainha, ei-lo invadido em seu texto, a partir de sua saída das mãos do ministro? Não lhe resta justamente nada além de responder a mesma pergunta sobre o que resta de um significante, quando ele já não tem significação. Ora, essa foi justamente a pergunta com que o interrogou aquele que Dupin agora encontra no lugar marcado pela cegueira. É exatamente essa, com efeito, a pergunta que levou o ministro a isso. Caso ele seja o jogador, que nos dizem que é, e que seu ato denuncia suficientemente, pois a paixão do jogador não é outra senão essa pergunta feita ao significante figurada pelo automaton do acaso. Que és tu, imagem do dado que lanço em teu encontro tichê, com minha sorte? Sabemos que a posição fundamental que Aristóteles estabelece entre os dois termos aqui lembrados na análise conceitual que fornece do acaso em sua física, muitas discussões se esclareceriam não a ignorando. Nada a não ser essa presença da morte que faz da vida humana essa source obtida de manhã em manhã, em nome das significações cujo signo é o cajado. Assim fez Sherazade durante 1001 noites, e assim faço eu há 18 anos, experimentando a ascendência desse signo ao preço de uma série vertiginosa de lances viciados no jogo do par ou ímpar. É assim que Dupin, do lugar onde está, não pode impedir-se de experimentar, contra aquele que o interroga dessa maneira, uma raiva de natureza manifestadamente feminina. A imagem de altíssimo nível em que a inventiva do poeta e o rigor do matemático se conjugam com a impassibilidade do dandy e a elegância do trapaceiro transforma-se subitamente para aquele mesmo que nos fez saboreá-la. No verdadeiro monstrum horrendum, são essas as suas palavras, num homem de gênio sem princípio. Aqui é assinalada a origem desse horror, e aquele que o experimenta não tem nenhuma necessidade de se declarar, da maneira mais inesperada, partidário da dama, para nola revelar. Sabemos que as damas detestam que se questionem os princípios, pois seus atrativos devem muito ao mistério do significante, e é por isso que Dupin finalmente vira para nós a face da medusa desse significante do qual ninguém, a não ser a rainha, pôde ler o avesso. O lugar comum da citação convém ao oráculo que essa face traz em seu esgar, como também o faz ele ser retirado da tragédia.
Un destin si funeste, s'il n'a digne d'attrait, est digne de tieste. Tal é a resposta do significante para além de todas as significações. Acreditas agir quando te agito ao sabor dos laços com que teus desejos, com que ato teus desejos. Assim, estes crescem como forças e se multiplicam em objetos que te reconduzem ao despedaçamento de tua infância dilacerada. Pois bem, é isso que será teu festim até o retorno do convidado de pedra, que serei para ti, posto que me evocas. Para recuperar um tom mais moderado, digamos segundo a Blague, com que, juntamente com alguns de vocês que nos acompanharam ao Congresso de Zurique no ano passado, prestamos homenagem à palavra de ordem do lugar, que a resposta do significante àquele que o interroga é como teu desenho. É isso, pois, o que espera o ministro no encontro fatídico. É o que Dupin nos assegura, mas também aprendemos a evitar sermos por demais crédulos para com suas brincadeiras. Sem dúvida, eis que aí vemos o audacioso reduzido à condição de cegueira imbecil em que mergulha o homem diante das letras da muralha que ditam seu destino. Mas para convocá-lo ao encontro destas, que efeito se pode esperar das simples provocações da rainha? Para um homem como ele, o amor ou o ódio? Um é cego e o fará entregar as armas, o outro é lúcido, mas despertará suas suspeitas. Contudo, se for realmente o jogador que nos dizem ser, ele interrogará pela última vez suas cartas, antes de baixá-las, e nelas, lendo o seu jogo, levantar-se-á da mesa a tempo de evitar a vergonha. Será que isso é tudo? E acaso devemos crer que deciframos a verdadeira estratégia de Dupin para além dos truques imaginários com que ele presenciou lubridiar-nos? Sim, sem dúvida, pois se todo ponto que demanda reflexão, como profere Dupin no começo, oferece-se mais favoravelmente ao exame na obscuridade, podemos facilmente ler agora sua solução exposta às claras. Ela já estava contida e fácil de deduzir no título de nosso conto, segundo a fórmula mesma, que há muito submetemos à sua apreciação, da comunicação intersubjetiva no qual o emissor, como lhes dissemos, recebe do receptor sua própria mensagem sob forma invertida. Assim, o que quer dizer a carta roubada ou não retirada, lettre en souffrance, é que uma carta sempre chega ao seu destino. Guitrancourt, Saint-Cassian, meados de maio a meados de agosto de 1956.